Bem-vindos de volta, fãs fidedigna, sou a Stephanie Spínola e hoje é dia de Lovecraft Country, episódio 3, Holy Ghost. Esse é o nosso terceiro vídeo sobre o Lovecraft Country. Eu vou deixar o do episódio 1 aqui nos relacionados, caso você tenha interesse em assistir. A gente já tá aí se encaminhando pro meio da temporada, né? Um monte de coisa aconteceu. E antes de começar, eu quero deixar claro que esse vídeo tem spoilers, então se você não assistiu o episódio, assiste primeiro, depois volta aqui. E aí deixe seu comentário e faça todas aquelas coisinhas de sempre, beleza? Bom, nesse episódio a gente tem uma mudança completa no tom da série. A gente tem um episódio muito mais focado num terror mesmo, numa coisa sobrenatural. Não que os outros episódios não tivessem elementos sobrenaturais, mas esse é 100% fantasma e casa mal assombrada. É tipo um American Horror Story. Até me lembrou muito a primeira temporada, né, de American Horror, que é a do Murder House, que também é uma casa mal assombrada. Então aqui já dá pra perceber que Lovecraft Country vai explorar todos os tipos, né, todos os formatos aí de ficção, tanto focado no terror estranho e cósmico do Lovecraft, como também essas outras variáveis, né, mais puxada aí pro sobrenatural, pra fantasmas, espíritos e tal. Eu vou fazer um breve resumo do que rolou no episódio, então se você não quiser assistir ao resumo, é só pular para o tempo aqui que tá na tela. Então, em Holy Ghost se passaram aí alguns meses desde a morte do tio George, que aconteceu, né, no segundo episódio. A gente tem aí os personagens, tanto a Letty, quanto o Chick, quanto o Montrose lidando com esse luto, né, lidando com o que aconteceu. E a gente vê também um pouquinho da perspectiva da Hipólita, que é a mulher do George, como tá sendo a vida dela e da filha depois de saber que o marido faleceu. Dá pra ver que a Hipólita não acredita na história que contaram pra ela não tá bem convencida que as coisas aconteceram da forma como o pessoal diz pra ela, que na verdade é uma mentira, né? Que eles ocultaram toda a parte dos magos e tal. Liar! Ela tá um pouco desconfiada, ela ainda não aceitou 100% tudo o que aconteceu e acho que nos próximos episódios a gente vai ter a presença dela cada vez mais forte durante a construção da narrativa. O Chick então tá vivendo com a Hipólita e com a Dee no apartamento delas, mas ele não quer mais ficar lá porque, enfim, ele não consegue conviver com essa questão de não contar a verdade. Ele volta pra casa do pai, novamente eles brigam e ele acaba indo atrás da Letty, que abriu uma pensão na área norte de Chicago, onde ela vai receber outras pessoas negras para morarem lá. Só que a vizinhança é inteiramente branca, racista e preconceituosa. Então já é um ambiente ali meio hostil, onde ela resolve comprar a casa, né? E não se sabe muito bem como ela fez para comprar essa casa, da onde que surgiu esse dinheiro, porque até o episódio passado ela era, sei lá, pobre. Fica tudo meio assim estranho, como é que ela se mudou pra lá? Mas enfim, o Chick resolve passar por lá antes de voltar pra Califórnia. Em relação a Letty, então, ela compra essa casa, não se sabe como, e ela leva a irmã dela, a Ruby, pra morar lá. E outros amigos, escritores, músicos, enfim, pra completarem os outros quartos da pensão. A ideia dela é alugar esses quartos e fazer ali de um lugar seguro para que essas pessoas possam viver e, enfim, conviver com outras pessoas também. Mas a vizinhança é extremamente preconceituosa, ainda mais nesse período histórico, né, que a segregação é muito forte e é o que Lovecraft Country traz, além da questão dessa ficção com monstros e esse terror sobrenatural. A gente tem o principal terror da série, que são os próprios seres humanos, né, que são os homens brancos que atacam e fazem essas atrocidades absurdas. Então eles estão numa vizinhança muito, muito ruim, assim, e dá pra ver que vai ter uma represália logo no início, né, logo quando eles estão se mudando, quando esses vizinhos colocam um tijolo na buzina dos carros, amarrado, para que eles não consigam dormir. Então já começa o terrorismo a partir daí. Aí a gente vai descobrindo ao longo do episódio que a casa é amaldiçoada porque um cara que morava lá, ele fazia experimentos com jovens negros que eram raptados e levados para lá. Uma coisa meio Auschwitz, assim, de tirar partes do corpo, de linkar partes diferentes, fazer experimentos para tentar criar uma máquina do tempo. Enfim, ele era um monstro e ele fazia esses experimentos naquela casa. Então os espíritos estão presos ali, bem como o espírito desse cara também. Então a casa é amaldiçoada e a partir do momento que eles se mudam para lá, né, que a Letty compra e todo mundo se muda para lá, esses espíritos começam a acordar e começam a atormentar eles. Durante então a festa de inauguração da casa, né, o que acontece mesmo?
Durante a festa de inauguração, então, da casa da Lit, né, dessa pensão, os vizinhos colocam fogo numa cruz na frente da casa. A Let fica indignada, vai e quebra os vidros de todos os carros, e isso é motivo suficiente para a polícia, que também são extremamente preconceituosos, levarem eles para a delegacia e fazerem um tipo de violência policial que se chama road ride, que é colocar a pessoa na van algemada sem cinto de segurança, e o carro começa a fazer zigue-zague e a pessoa começa a bater de um lado para o outro e se machucar por completa numa sessão de tortura aí que dura o caminho da delegacia. É nessa hora então que o policial questiona a Let quem foi que mandou ela comprar a casa do Winthrop. E é aí que ela começa a ligar os pontos. Quem será que é esse cara? Ela começa a fazer várias pesquisas em jornais antigos, começa a identificar os fantasmas que poderiam estar ali na casa e também o cara que ajudava o Winthrop nesses experimentos horrorosos que ele fazia. Pra quem leu o livro, e eu não li o livro, mas eu dei uma olhada, né, nessas informações, esse personagem, o Horácio Winthrop, ele é muito importante no decorrer da série. O nome dele aparece no episódio de número 2, naquele quadro, enquanto Tic tá conversando com Samuel sobre os filhos de Adão. O nome dele aparece logo em cima no topo, então ele é um personagem muito importante. Eu acredito que agora, nos próximos episódios, a gente vai ver ele com mais frequência, né? O nome dele, não sei se ele mesmo, ou se só referências a ele até chegar no final da temporada. Em resumo, no fim a gente tem aquela cena do exorcismo que é fantástica. A Jurnee entrega tudo naquela cena, ela tá sensacional. Essa série só comprova o quão boa atriz ela é e quanto ela merece uma série solo da Canário. Ela é muito boa, ela é muito talentosa, e aquela cena ali pra mim foi o ponto alto, assim, o que me fez gostar muito do episódio. Eu achei esse episódio muito bom, ele é muito diferente dos outros dois, então fica um pouco complicado de comparar eles, assim, no mesmo nível, né? Eu acho que o primeiro episódio ainda é o melhor de todos que foi lançado até agora, mas eu gostei muito desse episódio 13, e eu acho que a série ser tão versátil assim, conseguir seguir para vários rumos, é algo interessante, é algo diferente e que traz um valor diferenciado para ela. Claro que esse sistema de um perigo por episódio, né, um monstro por episódio, não é nenhuma novidade, a gente vê isso desde sempre. A Supernatural tá 15 temporadas fazendo isso e outras séries também, tanto Arquivo X também fazia nesse sentido também, mas é uma pegada diferente, traz elementos novos, então por si só ela tá sendo uma série muito boa pra mim. Eu tô gostando bastante, gosto muito das atuações, acho que o elenco principal tá muito bem, e gosto de ver como a personagem da Jurnee, a Let, ela tá se destacando não só como uma sidekick pro Tic, né? Ela não é só uma ajudante ali, ela é uma co-protagonista mesmo, ela tem espaço, ela tem relevância. Esse episódio, por exemplo, ele é todo focado nela, assim, é todo aprender um pouco mais sobre a personagem, entender os medos, entender o que ela tá buscando. Tu consegue traçar um paralelo do que ela passou lá em Arden quando ela morreu, né, com aquele tiro do Samuel, pro que ela tá vivendo agora, né, esse vazio, essa busca por se sentir completa novamente depois de ter revivido, como se algo tivesse ficado pra trás depois daquele momento. Então tu tem aí uma profundidade do personagem, mesmo acontecendo essas situações mirabolantes em volta deles. Então eu tô gostando muito, tô gostando da dinâmica, acho que a ideia da Misha Green pra esse seriado tá muito boa, e eu tô com grandes expectativas para os próximos episódios. Em relação a referências, assim, não tem tantos livros, né, nesse episódio, aparecem poucos livros, mas a gente vê algumas coisas que são abordadas ali. Nesse episódio, por exemplo, a Hipólita rasga o livro do Drácula, né, do George, ela fica rasgando as folhas, então talvez possa ser, sei lá, alguma pista para alguma coisa que vai acontecer com ele, porque é a segunda vez que Drácula é mencionado no seriado. A primeira vez foi no primeiro episódio, quando o George fala, né, um determinado diálogo do livro. Então essa é a segunda vez que esse livro aparece em pouco tempo, então talvez tenha alguma coisa mais pra frente aí que a gente possa aguardar em relação ao George. Tem também uma cena durante a festa que a Hipólita tá procurando a filha dela e uma porta se abre e aparece um negócio que é um planetário de ouro, e ela é atraída por aquilo ali. Logo ela, que é uma pessoa que gosta de astronomia, e no primeiro episódio a gente já viu sobre isso, né? Tanto ela quanto a filha dela gostam disso. Então ela é atraída, coincidentemente, naquele momento, por aquele objeto. Eu acredito que esse objeto vai ser muito importante nos próximos episódios. Ele não deve estar ali por nada. E é uma cena muito rápida, então quem não captou ali na hora talvez não estivesse pensando sobre isso, ou tenha simplesmente deixado passar. Mas eu acredito que ele tem uma importância. Eu li que no livro ele também aparece. Então eu tô com bastante expectativa
expectativa pra saber o que vem por aí. Durante a cena em que as crianças estão brincando com o tabuleiro de Ouija lá no porão, o que eu acho muito corajoso, porque eu jamais brincaria com um negócio desse, ainda mais no porão de uma casa que aparentemente estava abandonada há muito tempo. Então assim, crianças corajosas, parabéns pra vocês, completamente responsáveis. Em uma dessas cenas, pelo menos do que foi noticiado e que eu vi depois de uma thread no Twitter ter viralizado, é que o menino que faz a pergunta se a viagem dele vai ser boa naquele final de semana e o tabuleiro diz que não, é uma referência ao Emmett Louis Till, que é um menino de 14 anos que foi assassinado por racistas durante uma viagem para o Mississippi. Uma thread viralizou no Twitter sobre isso, que o menininho que aparece no seriado usa exatamente as mesmas roupas que o menino usou antes de viajar, né, na foto mais conhecida dele. Então tem essa referência aí. E também a questão da própria casa, né, da moradia e da pensão, porque várias casas de integração em Chicago foram atacadas por esses supremacistas, né, por esses criminosos, e fizeram várias vítimas ao longo dos anos. Eu vou deixar aqui na descrição o link do meu artigo, onde eu coloco um link de referência sobre isso, né, uma matéria em inglês, caso você tenha interesse em ler. É bem interessante também. Então dá pra ver que o seriado ele é todo moldado não só com o material base do livro, mas também trazendo outros elementos da realidade para criar, né, essa ambientação, o que torna a série muito, 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 muito boa e de grande qualidade. Eu tô muito feliz com o resultado. Eu sei que algumas pessoas ficaram um pouco chateadas com o episódio anterior por ser muito rápido, mas eu acho que esse episódio foi desenvolvido da forma que deveria ser desenvolvido, com calma. A gente pôde saber um pouco mais da história da Letty. Ali no final do episódio a Cristina reaparece, né? A gente achava que talvez ela tivesse morrido no episódio anterior, mas não, ela reaparece. O Tiki acaba indo atrás dela porque percebe que tem alguma coisa errada naquela história da Letty ter recebido uma herança da família dela, assim, do nada, sendo que a mãe não tinha nada. Ninguém sabe se tem gnomo, que tem lá uma energia, um negócio de cristal, umas coisas todas enlouquecidas de amor. Então ele acaba juntando os pontos quando ele escuta o nome do Winthrop, e ela meio que deixa aí em aberto que ela precisa dele, né, pra esse plano da família deles, sobre as folhas de um livro que esse Winthrop roubou e que eles precisam de volta pra, enfim, tentar esse lance todo da vida eterna. Então a gente tem essa trama paralela aí em um episódio que trouxe outros elementos, e acredito que o próximo também vai ser descolado, né, vai ter essa trama paralela, mas também vai acontecer outras coisas. Enfim, tá bem difícil de prever pra onde tá indo, mas eu quero muito já assistir o próximo episódio. É isso, eu sei que esse vídeo demorou um pouquinho, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, por favor, deixa um like aqui, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e não esqueça de dar uma olhada aqui nos links da descrição. Tem todas as nossas redes sociais e tem a nossa campanha do Apoia-se, que a partir de R$5 você pode nos ajudar a manter site, podcast, YouTube, Twitch, enfim, todas as nossas redes sociais e a gente fazendo conteúdo todos os dias pra vocês. É isso, até a próxima e valeu!